Presença dupla hoje do pessoal do Entre Linhas do Poder. Olha que legal, a gente vai conversar com o Rubens Valente e com Caio de Freitas. Bom dia, Rubens. Bom dia, Caio. Bom dia, Vivian, William, César, Chico. Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Bom dia, querido. Vamos lá, essa dupla percorreu a BR-163 entre Pará e Mato Grosso para mostrar como é que os temas relacionados ao meio ambiente e as mudanças climáticas estão sendo tratados nas campanhas de ao menos 11 municípios desses dois estados. Estas localidades são marcadas por conflitos, incêndios e desmatamento avassaladores. Então vamos conversar um pouco, eu queria muito entender que cidades são essas, onde a situação é mais grave, o que vocês apuraram. Vamos começar com o Rubens, então, quais as cidades que vocês passaram? Quais são essas 11 cidades, Rubens? Isso, Vivian. Eu estou em Novo Progresso, no Pará, né, no leito da BR-163. Descemos em Santarém com o colega José Cícero, fotógrafo, e a outra equipe do Caio e o fotógrafo João Canizares subiram de Cuiabá em direção ao norte de Mato Grosso, em Sinop. Então eu vim de cima para baixo e ele subiu a BR, né? Então é um projeto da agência pública de acompanhamento in loco das eleições municipais sob o prisma das mudanças climáticas, da emergência climática mundial. A ideia é entender no chão, né, junto ao povo, junto aos candidatos, junto aos produtores rurais, aos ambientalistas, aos candidatos a vereador, aos prefeitos, entender como eles encaram a emergência climática, se é que encaram, né? Se é que acreditam nela, o que é confirmado por cientistas centenas ao redor do mundo, né? E como eles estão se preparando para essas mudanças. Então eu desci em Santarém e passamos, né, nossa equipe, por Rurópolis, Belterra e Trairão, que se chama, e estamos em Itaituba, passamos por Itaituba, a chamada capital do ouro, hoje no Brasil. Ela é a campeã, pelo menos no papel, né? A gente pode discutir por quê, mas é a campeã em produção de ouro hoje no Brasil, chamada Cidade Pepita. E aqui em Novo Progresso, estamos ao lado de uma das florestas nacionais mais desmatadas do país, que é a Floresta Nacional do Jamanchim, criada em 2006, em torno aí de mais de 1 milhão de hectares, e ela está sendo depredada e degradada ao longo dos tempos. Então a ideia basicamente é essa. Talvez o Caio possa falar um pouco dos lados de Mato Grosso. Aqui é uma população, nesses municípios, em torno de 590 mil moradores, segundo o censo, e então a esquerda é praticamente inexistente nesses municípios, né? Percebemos a divisão da direita em vários municípios, a direita bolsonarista contra a direita do agronegócio, uma realidade bem particular, né? Mas que certamente está sendo verificada em outros pontos da Amazônia. Então é isso, eu acho que essa parte aqui do Pará é essa, se o Caio quiser falar sobre Mato Grosso. Isso, vamos te ouvir agora também, Caio, sobre o Mato Grosso, por favor. Bem, vamos lá, Vivi. Da outra ponta, né, da 163 para cima, a gente foi rumo ao norte. Descemos em Cuiabá primeiro, onde também podemos cobrir, a partir do prisma climático e ambiental, como que estão as propostas dos principais candidatos. Inclusive tem coisas um tanto quanto pitorescas, né? O candidato do governador, nós já publicamos essa reportagem, o plano dele para combater as mudanças climáticas envolve capitalizar a fama de Cuiabá de ser a cidade mais quente do país, criando praia artificial, fazendo festivais temáticos, né, para atrair turistas, chopp. Ali já deu um pouco do tom do que a gente encontraria na 163 adentro, né? Depois de Cuiabá, nós pegamos a 163 e nós passamos por 4 municípios. Eu falo com vocês diretamente de Sinop, que é mais conhecida como a capital do Nortão, que é essa região médio-norte do Mato Grosso, que é muito marcada pela questão do agronegócio, da soja, do algodão e do milho, né? Então nós passamos inicialmente por Nova Mutum. Ao todo a gente já percorreu em torno de 500 quilômetros, né? Em Nova Mutum nós entendemos na prática
como que parte dessas elites envolvidas com o agronegócio e a política é bastante refratária à presença da imprensa crítica, né? Nós fomos expulsos de um evento de campanha do atual prefeito, candidato à reeleição. O motivo foi bem curioso, assim, né? Era uma marcha com mulheres, que havia presença de homens, né? Quando nós chegamos desde o início, houve muito estranhamento, as pessoas já ficam refratárias com pessoas estranhas à cidade, né? Mas tinham homens presentes e tal, a caminhada ia até o sindicato rural da cidade. Quando chegou no sindicato rural da cidade, nós entramos, nem chegamos a entrar no evento em si, mas uma equipe de seguranças dele, incluindo o procurador-geral do município, cercaram a gente, falaram, olha, não tem como, não sei o quê, aqui é uma marcha de mulheres, vocês estão sobrando aqui. E nós fomos expulsos por sermos homens, por homens, né? Então ali já deu um pouco do tom do que a gente encontraria também nos municípios seguintes, né? Depois fomos para Lucas do Rio Verde, uma das cidades que tem uma base de estudos mais consolidada sobre o impacto dos agrotóxicos amplamente utilizados na região, na saúde humana. Tem um estudo clássico há mais de 10 anos, né, que apontou presença massiva de agrotóxicos no leite materno da população, né, e nós pudemos perceber nesse caminho, depois de Lucas, passamos por Sorriso, que é a cidade que no ano passado produziu mais soja no mundo, né, a cidade com maior produção de soja do mundo, isoladamente. Todas essas cidades têm uma estrutura gigantesca de agronegócio, né? Grandes silos, também tem avançado a produção de bioetanol, então é uma cena meio distópica, né? Você percorre a BR e você vai vendo essas grandes estruturas, né? Aquele deserto verde, nós estamos pegando isso na seca, inclusive, né? Então ainda não tem as plantações da nova safra, mas você vê poucos resquícios, né, de Cerrado nessa transição, né, entre Cerrado e Amazônia. E agora nós estamos aqui em Sinop, né, que é onde a gente encerra essa cobertura, né. Vai um pouco na linha do que o Rubens também adiantou, né. Nós nos deparamos com uma esquerda discreta, silenciosa, né, que muitas vezes acaba não se declarando, inclusive por temer retaliações na cidade. E há uma presença muito forte de uma tentativa, especialmente do agronegócio, de implantar essa visão de que tudo que deriva do agro é bom, que não tem problemas de saúde, que não há caso de câncer, não há caso de má formação de bebês. Tudo isso são coisas que acontecem em todo lugar. Perguntamos sobre as queimadas. A resposta mais comum que a gente tinha não, mas o Brasil inteiro está queimando, né? É complicado. Então, você vê que, quando confrontados, tem uma coisa de não aceitar, né, as evidências em geral. Olha, Chico Pinheiro falando aqui com vocês. Anteontem eu fui, terça-feira, eu fui aqui de São Paulo para Manaus, voltei ontem, fui lá mediar um debate, inclusive um debate de candidatos a prefeito, né, porque uma colega que ia fazer essa mediação do debate na TV lá não pôde ir. E fui muito atento no voo de São Paulo para lá, olhando da janela do avião, né, para ver o problema das queimadas. Eu fui vendo muita fumaça ainda, porque já houve chuva em alguns lugares, né. O avião, quando sai de São Paulo, eu acho que ele vai em direção a Brasília e depois ele vai rumo ao norte para Manaus. Você vê ainda fumaça, né, até o estado de Tocantins. De Tocantins, quando você entra na selva amazônica, aí você quase não vê, porque a floresta ainda está no estado do Amazonas, nesta região centro-sul do Amazonas, bem preservada, o que não acontece naturalmente no Pará, nem em Mato Grosso, nem em Tocantins e nem em Rondônia, né? Na Rondônia e Acre, onde a devastação é maior. Agora, você vê, na volta agora, foi ontem à noite, eu vim observando também, e é impressionante, porque escureceu à noite, você olha, tudo escuro. Quando você entra nessa região que vem do norte de Tocantins até São Paulo, à noite, aí você vê o fogo. Você vê o fogo em vários lugares, os focos de incêndio. E eu me lembro de uma conversa já há muitos anos, quando era governador do Amazonas, o senador Eduardo Braga,
ele era governador, eu estive com ele em Manaus, e falando com ele, havia uma reivindicação de empresários do agro lá para recuperar bem a Transamazônica. E ele, eu achei admirável, ele defendia, não quero mexer com estrada aqui, não quero estrada, eu quero que a estrada acabe, eu quero fazer aqui ferrovia. Aí eu falei, por quê? E depois ele cedeu ao lobby desse pessoal. Não, porque a ferrovia, ela preserva a floresta. Falou, quando você estiver sobrevoando áreas assim, você vai ver onde tem estrada, você tem espinha de peixe. Eu falei, o que é espinha de peixe? Você vendo do alto, você vê a estrada de terra ou de asfalto, você vê aquela faixa aberta na floresta e você vê a espinha de peixe, os lugares por onde as pessoas param na estrada e começam a penetrar, né, para fazer suas colônias ali, para investir na floresta, para fazer fazenda. Enquanto que a estrada de ferro, ela não tem isso, ela para em pontos determinados e dificilmente dali sai espinha de peixe. Depois ele cedeu ao lobby e o grande risco que corre agora, a parte que está preservada, né, o grande risco é esse, é você aumentar o número de estradas e abrir espinha de peixe para todo lado, né? E eu mediei um debate na TV, a crítica lá de Manaus, dos candidatos a prefeito. Eu não vi ninguém falar do meio ambiente. Ninguém, sabe? É claro, a prefeitura de Manaus não tem isso, mas é triste você chegar em Manaus, olhar o Rio Solimões e ver que quase não tem água nele mais. Pouquíssima água, né? E o presidente da TV, a crítica, falou comigo uma coisa que eu nunca imaginei. Semana passada deu uma chuva aqui em Manaus e as pessoas saíram às ruas para comemorar a chuva. Manaus chovia todo dia. A gente falava assim, eu tenho uma reunião em Manaus, é antes ou depois da chuva, né? Porque chovia todo dia. Agora ficou dias e dias sem chover, né? E as pessoas não têm a dimensão da encrenca que isso representa para o meio ambiente, para tudo. É só esse depoimento que eu queria falar dele aqui. Perfeito. E aí eu acho importante, Rubens... Quer falar, Rubens? Não, eu acho que nessa questão histórica que o Chico tocou, é importante a gente lembrar em que região nós estamos. Então, nos anos 2000, o poder político local decidiu pressionar o governo para o asfaltamento da BR-163, que havia sido aberto no regime militar e não tinha sido asfaltada. Com muito custo, né? Os ambientalistas começaram a tentar fazer uma espécie de amortecimento desse impacto que o Chico Pinheiro narrou que a estrada traz. Então, mais ou menos o que foi acordado pela ministra Marina Silva, né? E eu acho que um parênteses, né? Acho muito engraçado hoje se dizer que Marina não sabe o que fazer ou que é preciso trabalhar. Ela trabalha com isso há 30 anos, 40 anos. Então ela já fez, inclusive, essas áreas de amortecimento. Opa, que pena. Perdemos o Rubens aqui. Vamos... Desculpa. Ok, Voltou, querido. Oba, vamos lá. Desculpa. Não sei o que houve aqui, eu estou num hotel, a internet não é muito boa aqui no Progresso. Nesse primeiro governo Lula, criou-se, então, uma série de florestas nacionais e unidades de conservação, num total aproximado aí de 6 milhões de hectares, ao longo da BR-163. Um chamado mosaico, né, enorme, a tentativa era, já que vamos asfaltar, parece inexorável o asfaltamento, então vamos criar essas unidades. E então a história é a mesma, quer dizer, que o Chico contou. Quando o Novo Progresso recebe essa unidade de conservação aqui do lado do Jamanchim, havia em torno aí de 55, 60 famílias na terra do Jamanchim, e hoje são milhares. Então eles se aproveitaram da presença anterior à decisão governamental e começaram a ampliar essas áreas de desmate, certo? Começaram a atrair outras pessoas, venda de lotes, o que a gente imaginar aconteceu no Jamanchim. Então, confirmando o que o Chico fala. Agora, Chico, para problematizar um pouco essa questão, a ferrovia também sofre críticas, certo? Nós estamos aí em pleno debate da chamada Ferrogrão, que justamente ela vai passar ao largo da BR-163. A ideia é que ela ligue o porto de Miritituba, no Pará, que é do lado de Itaituba,
até lá o Porto de Santos, não sei aonde. Ou melhor, que ela escoe a produção de Mato Grosso para cima, até o porto de Miritituba. Essa é a lógica. Então, ela substituiria a BR-163. Contudo, os indígenas já estão apontando inúmeros impactos. Chico, apesar da promessa ser assim, não haverá novas estações de transbordo, em breve, quer dizer, em 10 anos, em 20 anos, já que o trem está ali, então o poder político local pode reivindicar uma estação de transbordo de passageiros, por exemplo. Então o problema continua, né? Espalhando essa destruição. Então os indígenas recentemente abandonaram a mesa de negociações da Ferrogrão em repúdio a essa decisão unilateral do governo de encaminhar todo o planejamento sobre a ferrovia sem consulta prévia dos povos indígenas. Então a discussão é longa também sobre as ferrovias, né? É aquela coisa assim, o que é o menos pior, né? Mais ou menos assim, né? Agora, não sei se temos tempo ainda, só para falar um pouquinho do que eu encontrei ao longo do caminho, se eu puder falar. Sim, claro, por favor. Não, a gente quer te ouvir, vamos lá. Falei demais, né? Não, imagina, né? Querido, tá ótimo. Pode seguir. Pois então, o que nós estamos vendo aqui no Tapajós é uma coisa muito séria, muito grave, né? Acompanhada pela organização Terra de Direitos. Então ela está detectando aí 41 portos ao longo de todo o rio Tapajós, portos para exportação de soja. Isso está provocando aqui uma avalanche de novos desmatamentos. As pessoas sabem que vão escoar a soja por ali, então elas estão se capitalizando junto a bancos, né? Créditos, e vão lá e desmatam. Então há uma pressão tremenda sobre a bacia do Tapajós, que também está vivendo uma seca supostamente histórica e inédita, né? Semana passada a Prefeitura de Santarém decretou emergência, porque vários pontos do rio Tapajós, que é imenso, para vocês terem ideia, em alguns lugares o rio Tapajós tem 15 quilômetros de extensão, o rio. E hoje nós passei por lá há 3 dias pelo rio, vários bancos de areia, né, no rio. Uma imagem chocante e que preocupa muito. A ligação entre Itaituba e o resto do país é feita por uma balsa, até agora está em atividade. Então esses impactos, eles são muito profundos na região, preocupam sobremaneira os ambientalistas. De certa forma, os ambientalistas percebem que aquela ideia, né, do distrito ambiental sustentável era o nome que se dava à época, lá nos anos 2000, né? De certa forma, foi subvertida por essas forças econômicas, forças principalmente do agronegócio e do garimpo. Então, nós vemos aqui hoje, em toda essa região, uma queda de braço entre a lei, a ordem, representada por IBAMA, ICMBio, Polícia Federal, e uma parcela enorme da população que convive com a ilegalidade, o ilícito, né, acha natural. Quer dizer, e nesse cenário, a esquerda, que é pequena, ela acaba se aliando a esses políticos na base de um cálculo do mal menor. Então, para enfrentar o bolsonarismo da extrema-direita, nós detectamos que o PT se alia a algumas candidaturas que, na prática, defendem o agronegócio e defendem a expansão da zona da fronteira agrícola brasileira, né? Então são contradições da vida brasileira, né? Foi essa a ideia da agência pública, descer a campo, no chão da fábrica, vamos dizer assim, para entender, né, esse mosaico de situações, né? Tá certo. Perfeito. Caio, você quer concluir? Estou vendo que você está levantando o dedo aqui. Isso. Não, é curioso, porque assim, na região que a gente passou, essa consolidação do agronegócio e a infiltração dele na formação das elites, né, boa parte desses municípios nasce na época da ditadura das colonizadoras, né, que são empresas controladas geralmente por colonos do sul, paranaenses, gaúchos, catarinenses, que até hoje, parte desses municípios, a expansão deles depende das colonizadoras. Ainda são elas que detêm o território, né? E é curioso que, assim, a questão ambiental, logo na primeira cidade, mais nessa região como o Nortão, que é bastante marcada pela atividade agrícola, nós pudemos ouvir uma pessoa da esquerda dizendo assim: não se discute muito o meio ambiente aqui porque tira votos e parece que a ideia é de americano. Um pouco daquele mito, né, de que assim, o pessoal desmatou lá e
agora a gente preserve aqui, né? E eu digo até que é um processo consolidado de outra forma em relação ao trecho paraense, pelo que nós temos percebido, inclusive pelo apagamento dessa história, né? Havia presença indígena em parte desses territórios pelos quais nós passamos, mas o que mais se vê, e nós ouvimos pessoas contando assim, pessoas que vieram de fora para trabalhar na região, tem universidades, tem hospitais, enfim, atraem pessoas que vêm de outras regiões do país, dizendo o seguinte, não, eu chegava para descobrir que eu sempre me divertir aqui, se tem uma praça, se tem uma coisa onde o pessoal se reúne, não tinha, e a única opção era geralmente o Centro de Tradições Gaúchas, né, que é muito... e para além disso, desse apagamento, percebe-se bastante essa ideia, ela vai sendo introjetada na população, de que o agronegócio, que é ele que domina nessa região que nós passamos, que ele de fato só traz benefícios, né? Então, isso está presente não apenas na elite, que acaba influenciando quem vai ser o próximo prefeito, quando não ela mesma ocupa, né, o cargo, isso vai sendo disseminado e vai se calando um pouco qualquer dissidência, porque a retaliação ela vem no dia a dia. Nós estamos, inclusive, um dos materiais que nos chamou muita atenção aqui foi um nicho importantíssimo em relação aos bloqueios de BRs e envio de recursos para o acampamento golpista em 2022 para 2023, né, antes do 8 de janeiro. Nós ouvimos relatos de que comerciantes eram coagidos a fechar as portas naquela época da crise, porque ou você está com a gente ou você não está com a gente, né? Então, há impactos diretos caso você não assimile o que essas elites estão mandando, que é assim, não, história de agrotóxico, veneno, nós sabemos de casos de pesquisadores que não podem pisar na região, porque eles produziram estudos que revelam que há incidência de doenças sérias relacionadas ao abuso desse tipo de substância. E essas pessoas não podem pisar na região, né, porque elas são marcadas para morrer. Muito grave. Eu quero agradecer, Rubens e Caio, demais a participação de vocês hoje aqui no Entre Linhas do Poder, lembrando que todos os detalhes dessa conversa que a gente trouxe aqui, muito mais, vocês vão acompanhar na Pública. Saúde, William, e obrigado e parabéns pelo trabalho de vocês, de verdade mesmo, muito bom que a gente teve essa oportunidade de conversar aqui, e vamos ler também a Pública, a gente quer sério demais isso que eles estão trazendo pra gente. Então, um bom finalzinho de viagem para vocês e até breve. Obrigado. Obrigado, gente. Bom dia, bom programa. Obrigada. Obrigada.